Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus fala mais uma vez a vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nesta manhã, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo, curtam um vídeo e ative a opção de todas no sininho. Me ajude a fazer a obra missionária, compartilhando esse áudio com o máximo de pessoas que você puder, ou este vídeo. Aleluia. A palavra que o Senhor nos deu nesta manhã encontra-se no livro de Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40 somente. O Senhor nos deu esses dois versículos e mais uma vez o Senhor nos leva para esta passagem que vai nos dizer assim: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Glória a Deus. Até aí. Nós sabemos que o povo de Israel não acreditava que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus. Então eles viviam o tempo inteiro, tentando pegar o Senhor em um erro, em uma falha, em um pecado, mas nunca conseguiram encontrar falha, erro ou pecado no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por causa disso que antes mesmo de Jesus vir, Deus enviou o profeta Daniel, que veio à terra representando o Cristo, o nosso Salvador. E a Bíblia diz que quando os inimigos de Daniel se reuniam para tentar achar uma falha em Daniel, um defeito em Daniel, eles não encontraram, a ponto de eles próprios abrir as suas bocas e dizer: nunca encontraremos falha alguma neste Daniel, a não ser se a criarmos contra a lei do seu Deus, ou contra o seu Deus, para podermos pegar ele em alguma falha. Então os inimigos de Daniel viram que não conseguiam encontrar, então inventaram lei que não existia contra o Deus de Daniel para poder achar falha em Daniel. E a Bíblia diz que no momento que o rei Dário foi até a cova dos leões e perguntou: Daniel, tu vives? Tu estás bem, Daniel? Daniel disse: sim, rei. O meu Deus me livrou. O meu Deus enviou seu anjo, e o seu anjo fechou a boca dos leões, porque eu fui encontrado diante de Deus inocente e também inocente diante do rei, porque não cometi crime algum, nem agravo algum, nem erro algum contra o rei. Então Daniel era um homem que veio para mostrar um pouco do que seria Jesus logo mais na frente, alguns anos depois do cativeiro.
Assim como Moisés veio representar Jesus, que ele veio como libertador, Jesus também veio como libertador e salvador, como Moisés foi para Israel. Mas esta não é a questão. O povo queria um sinal para provar que Jesus era o Messias. E Jesus já havia feito vários sinais. Jesus já tinha multiplicado o pão, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. E Jesus, aleluia, ele já tinha feito muitas coisas, transformado água em vinho. Jesus já tinha feito grandes obras e provado muitas vezes que ele era o Filho de Deus. Jesus havia perdoado pecados. Jesus já tinha ressuscitado o filho de Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de mortos. Jesus fez grandes maravilhas e mesmo assim eles continuavam a questionar o poder de Jesus e a paternidade de Jesus. Por quê? Porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Jesus poderia fazer o que fosse, desse o sinal que fosse, e eles não iam aceitar o Senhor como o Messias, o Salvador da humanidade, porque os fariseus não queriam perder os seus cargos. E aqui entra uma parte polêmica. Muitos fariseus dos dias de hoje que estão nas igrejas não aceita você como você é, não concorda com a vida de santidade que você vive, não concorda com a tua renúncia, porque eles não querem perder o espaço para você. Aleluia. Não quer que você suba, quer que você fique sempre ali debaixo do domínio dele. Não quer ver você crescer. Mas muitas das vezes você chega no lugar e Deus faz através da tua vida o que não faz através da vida dele ou através da vida dela. E isso é motivo muitas das vezes de inveja. Isso é motivo de pessoas murmurar contra você e dizer: ele quer ser certo demais, quer ser santo demais, quer ser bom demais. Mas não é. É a palavra do Senhor que exige de nós a perfeição. Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Glória a Deus. E o próprio Jesus disse: e aquele que conseguir alcançar a perfeição, esse será como o seu Senhor. Se o Senhor diz assim, aquele que conseguir, é porque é possível alcançar. Por isso que Elias e Enoque foram arrebatados, vivos ainda. Mas Jesus disse: vocês pedem-me um sinal, ó geração adúltera, geração má. Como João Batista disse, a raça de víboras, vocês me pedem um sinal, mas vocês não terão nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus conclui no versículo 40 falando qual foi o sinal de Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Como Jonas passou 3 dias e 3 noites, como Jonas próprio disse, no coração do inferno. Jonas chamou aquele lugar de inferno, na profundeza das águas. Jonas chamou aquele lugar de abismo, porque foi muito ruim para Jonas passar aquelas 3 noites e 3 dias ali. Mas Jonas suportou. E ao 3º dia Deus deu ordem à baleia para que vomitasse a Jonas.
Jesus disse: da mesma forma, também eu passarei 3 dias e 3 noites no coração da terra, 3 dias e 3 noites morto. E eu não entendo como algumas pessoas vêm dizer para nós que Jesus é o próprio Deus, o Deus Pai, que Jesus e o Deus Pai é uma pessoa só, né? Que não existe pai e filho, para eles é um só. Então eu pergunto a essas pessoas: durante os 3 dias que Jesus esteve morto, quem ficou governando o mundo? O mundo ficou desgovernado, sem governo, sem liderança. Foi Satanás que ficou governando o mundo nesses 3 dias, na mente deles? Como que eles vão explicar isso? Então Jesus está falando com quem? No momento que Jesus morreu e disse: Deus meu, por que me abandonaste? Aleluia. Eli, Eli, sabachthani. Quando Deus abre o céu e fala com o Senhor na beira do Jordão, Ele diz: eis aí, meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Deus brada do céu mais uma vez, quando estava ali Elias e Moisés, juntamente com ele. Deus fala: eis aí, meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. E ainda quando ele estava no Jordão com João Batista, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele em forma de pomba. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus falou: Pai, eu oro a Ti, mas para que eles venham crer, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. A Bíblia diz que vai chegar o dia, se eu não me engano em Apocalipse, que o Senhor vai devolver o reino para o nosso Deus Pai, e que Ele se assenta à direita do nosso Deus Pai. Então fica claro que não são a mesma pessoa, que não é a mesma pessoa. Ele tem o mesmo Espírito do Pai, mas são pessoas diferentes. Se fosse assim, quando Jesus morreu, passou 3 dias morto, o mundo estava entregue na mão de Satanás, não tinha governo nesses 3 dias. Mas nós vemos que o Senhor Deus nunca perdeu o seu lugar para ninguém. E o seu trono ele não passa para ninguém. Ele somente dividiu o poder com Jesus, mas com mais ninguém ele divide. E ele entregou o reino na mão do Filho por um tempo determinado, para que Jesus venha ganhar e salvar as almas para ele, mas depois o reino retorna para a mão do Pai. Assim a Bíblia nos ensina. Não coisas erradas como muitos ensinam por aí. Mas voltando para aqui, Jesus disse: como a serpente de metal foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. E ele assim cumpriu esta palavra. Ele disse: vês este templo? É lindo, com pedras formosas, preciosas, grande, mas eu destruirão, e com 3 dias eu o reconstruirei. Até usaram isso contra ele no momento da sua morte. Só que eles não entendiam que Jesus estava falando dele mesmo, que ele é o templo, né? Que iria morrer com 3 dias, ele iria ressuscitar. Isso era mais um sinal, só que eles não entendiam. Aleluia. E hoje o templo somos nós, como lá no livro de Coríntios fala, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas Jesus cumpriu, morreu por mim e por você, e ao 3º dia, né? Quando se passou o 3º dia, no 4º dia ele ressuscitou. E foi ali com os discípulos no caminho da ilha de Emaús, na pequena aldeia de Emaús, conversando com eles. Depois apareceu para Maria Madalena, depois para os discípulos, depois para Tomé juntamente com os discípulos. Ficou ainda 40 dias na terra, conversando e vivendo com os discípulos, comendo pão, comendo peixe, bebendo água e provando que ele ressuscitou, que não era um espírito, mas que ele realmente ressuscitou, como ele disse na sua palavra. E a Bíblia diz que todo aquele que crê e confessar que Jesus veio à terra em carne e viveu conosco e morreu, esse será
salvo. Mas não é só isso, nós sabemos, né? Isso é uma parte. Temos que ter uma vida de renúncia, de santidade, de doutrina. Doutrina da veste, do corpo e da alma. E amar o nosso próximo e a Deus acima de tudo. Porque ainda que a gente faça tudo, se não tivermos um amor no coração, de nada serve. Então guarde essa palavra. Que Deus te abençoe a tua família nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.